Estamos começando mais um podcast do projeto Speculum. Filmar-se e ver-se ao espelho. O uso da escrita de si por documentaristas de língua portuguesa. Projeto de investigação desenvolvido na Universidade da Beira Interior, a UB, com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia, FCT, de Portugal. Dedica-se à investigação no âmbito do cinema autobiográfico, realizado por mulheres em Portugal e no Brasil. Partimos da hipótese de que algumas documentaristas terem vindo assumir a escrita de si, a narração da sua história e a busca de definições próprias como meio de expressão artística, que entendemos ser importante analisar e incentivar criativamente. O estudo é coordenado pela professora doutora da Faculdade de Artes e Letras da UB, Ana Catarina Pereira, com o apoio da professora doutora Ana Isabel Soares, da Universidade do Algarve, e uma equipe multidisciplinar de pesquisadoras e pesquisadores de Portugal e do Brasil, entre os quais eu, Pedro Pinto de Oliveira, e hoje, nesta entrevista, contando com a participação da jornalista Júlia Munhoz, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO, da Universidade Federal de Mato Grosso. O apoio técnico é de Patrick Campos, de A Produtora Filmes e do site PNB Online. Neste podcast Speculum, vamos conversar com Lilian Solar Santiago. É como ela se apresenta, documentarista, mãe e treinadora de cineastas, pioneira do cinema negro brasileiro. Nos anos 2000, participou do grupo Cinema Feijoada e com a família Alcântara. Tornou-se a primeira mulher negra a lançar um documentário em salas de cinema do país. Realizou mais de uma dezena de documentários premiados no Brasil e no exterior e também atua como roteirista. É bacharel em História, mestre em Integração da América Latina e doutoranda em Meios e Processos Audiovisuais da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a USP. Como pesquisadora, concebeu e realizou o espaço multimídia e multiuso Casa da Memória Negra do Salto, que faz parte de exposição permanente do Museu da Cidade de Salto, no interior de São Paulo. Ela recebeu em 2021 o prêmio William Greaves, Firelight Media, nos Estados Unidos. É professora de produção e desenvolvimento de projetos audiovisuais há mais de 20 anos. Atualmente, através de sua empresa produtora Terra Firme Digital, desenvolve a realização, produção, direção e roteiro do filme documentário Pega a Laço. Em Pega a Laço, filme que está em desenvolvimento, Lilian é a mãe de Dandara. Juntas embarcam numa viagem ao coração do país em busca dos vestígios de uma ancestral comum, a tetravó de Dandara, uma indígena capturada no final do século XIX. Pega Laço é um filme sobre ancestralidade e os limites da intimidade da relação entre mãe e filha. Um filme caboclo, mestiço, entre história e arte, documentário e invenção, aventura e ensaio, tradição e tecnologia digital, violência e amor. Lilian, é uma honra, uma satisfação recebê-la aqui no podcast Speculum. E como você viu, qual é o nosso projeto, qual é o nosso objeto especificamente, eu gostaria, antes de você falar desse filme que está em realização, em desenvolvimento, que tem marcas muito fortes autobiográficas de você, da sua família, eu gostaria que você falasse um pouco em retrospecto o quanto da sua carreira, da sua realização, de projetos anteriores, traz esse filmar-se assim, dar a ver você mesmo, a sua experiência como mulher negra cineasta. É uma honra tê-la aqui. Boa tarde, Pedro. Eu agradeço demais o convite de estar aqui com vocês. Obrigada. Boa tarde, Júlia, Patrick, todo mundo que está ouvindo.
lembrando Beatriz Nascimento, que é uma grande pensadora, que me alinho demais, né? E que é possível a gente conhecer um pouco do pensamento dela através de um filme, mais do que de um escrito. Tem fragmentos de textos que ela escreveu que foram publicados, mas o filme Ori é um filme que traz o pensamento dela, a voz dela. Ela narra esse filme da Raquel Gerber, e ela falava que é preciso a imagem para ter identidade, né? E eu, como uma mulher afro-ameríndia, não me considero tanto negra quanto indígena, quanto cabocla, né? Que é essa mistura de europeu com indígenas e negros. Nós sofremos um processo de apagamento. Então, para mim, a saúde, para a saúde das pessoas que se parecem comigo, que têm uma cor parecida comigo, a gente precisa de imagens. É necessário, essas imagens são necessárias para se ter identidade. Então, se você não se vê, fica muito difícil. Então, eu fui uma criança que sofri muito com a falta de imagens. Eu me identificava, não conseguia me identificar com personagens nenhum das histórias dos programas infantis, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu adorava, né, era muito ruim. A identificação com os personagens negros era muito bullying nos anos 80, eram piadas, que hoje a gente sabe e olha para isso com muito mais cuidado, mas naquela época não tinha nenhum cuidado. Então, nunca tinha personagens assim, negros, indígenas. Quando tinha, eram estereotipados, caricaturas de pessoas, e isso fazia muito mal, né? E minha família é ligada ao audiovisual, eu sou filha temporânea de uma família que já estava na TV e no cinema antes de eu nascer. Então, tenho meus irmãos que trabalhavam na TV, no cinema. Eu vi muitos filmes brasileiros serem filmados, programas, novelas, e isso, para mim, acabou virando o meu campo de militância mesmo, sabe? De atuação na vida por essa imagem, né? Minha militância negra é através da imagem, a militância negra indígena é através da imagem. Sempre foi assim, desde a primeira crise, assim, quando eu comecei fazendo qualquer coisa, publicidade, qualquer filme, e aí na faculdade de história começou isso a ser muito forte, a necessidade dessas imagens, assim, e de fazer história com audiovisual também, né, que é uma coisa diferenciada, assim. Eu sou uma historiadora contemporânea, podemos dizer assim, né? Eu faço história com audiovisual. Lilian, agora é interessante, normalmente a gente conversa no podcast Especo com realizadoras cineastas a partir já de uma obra pronta. E a gente tem uma grande oportunidade de conversar com você sobre um projeto em andamento, um Vir a Ser, que é esse filme que você está desenvolvendo, o Pega Laço, que é a história da sua família, uma história dos seus ancestrais. Quando você concebeu o filme, que marca da família, ou que marca autobiográfica te chamou mais atenção, te colocou ao centro desse processo de criação? O Pegar Laço ele tem uma forma de dialogar um tema muito grande, muito grandioso, muito importante, que é o patriarcado capitalista, né? Então, eu vou falar de uma coisa enorme, de uma questão que a gente está imersa há milênios, através de um ponto de vista muito pequenininho ali, da história da minha família, com as minhas fotos, a minha filha que vai crescendo, né, a minha relação comigo, e a minha mãe, e a minha avó, e minha bisavó, e aí a gente
cai no desconhecido a partir de então, né, que é esse povo indígena ancestral. E eu sempre, trabalhando, minha mãe que tem essa ascendência indígena mais evidente na minha família, e sempre trabalhei com a questão negra nos meus filmes, que tem a ver com meu pai, a minha relação com meu pai, mesmo não sendo filmes autobiográficos. Cada filme que eu fiz, ele traz uma perspectiva dessa relação minha com meu pai, e com a cultura negra, e com a herança negra ancestral. E o Pegalaço ele foi me tomando, ele surge de um filme, surge de um projeto que eu começo a pensar em falar de miscigenação, e desse projeto surgiram dois, foi um tronco que desembocou em dois projetos, um que é uma série sobre famílias interraciais, que eu estou desenvolvendo, mas é falar do outro, né? E o Pegalaço, que foi essa busca dessa história ventre a ventre. As mulheres perdem o nome, a gente doa a nossa história para o patriarcado, né? A gente traz o nome dos homens. Meu chamo Lilian Solar Santiago, é o nome dos homens do lado da minha mãe e dos homens do lado do meu pai. Eu não trago o nome da minha bisavó paterna, Maria Augusta do Espírito Santo, nome tão bonito, mas provavelmente é de um homem, nem da minha avó. Então a gente doa o nome e a gente se dá para construir essas famílias. E no Brasil, principalmente, essa história é muito comum, né? Essa história minha, que é, ai, olha, sua bisavó sua tataravó foi pegar laço, a gente não sabe o nome dela, ela era indígena. É a minha história particular, mas ela é muito comum. Então, falando com as pessoas, todo mundo tem, eu conheço alguém, comigo isso aconteceu também. Então, falar pela primeira vez não é uma coisa que eu me dediquei a toda uma carreira a fazer projetos autobiográficos, mas esse projeto ele nasceu assim, ele se colocou assim, por essa semelhança da minha história com a história de tanta gente, dessa micro-história representando uma macro-história, que é apagada, a história das mulheres, a história das indígenas, que literalmente foram pegas a laços, isso quer dizer, ou foram violadas, né, ou sexualmente violentadas, ou foram domadas, foram levadas para obrigadas a se batizar como europeias, obrigadas a não falar mais a sua própria língua, a ceder seu corpo e sua alma para fazer essa nação brasileira que acho que é branca, né? Isso que é o mais engraçado de tudo. Mais Se não engraçado, fosse trágico. trágico, né? Terrível. Eu gostei muito quando você descreve o projeto desse entre história e arte, entre documentário e invenção, entre aventura e ensaio, entre tradição e tecnologia digital, entre violência e amor. E eu quero acrescentar para você comentar entre o singular, a sua história de vida, e entre o geral desse patriarcado, né? Como é que você modula, afina esse entre uma coisa e outra? Eu sempre prezo pelo hibridismo, né? Eu acho estranho esses purismos e essas coisas muito estanques. Então, eu acho que o cinema é conflito, são lados díspares que se chocam e que levam a história adiante, levam a gente a se interessar por um filme e pela narrativa. Então, é a partir dessa questão dramatúrgica do conflito é que eu vou mesclando história e memória com invenção, né? Porque é um caminho para mim isso, assim, né? Eu venho da história, e aí eu vivia me flagrando, inventando. Falei, gente, será que eu sou mentirosa? Mas eu gosto de inventar. Então, tem um pedaço da história, eu já invento outro. Nossa!
Então, é um jeito de dar vazão a isso. Ou no documentário, assim, sempre tem, documentário é documento, é aquela história que aconteceu. E adoro pensar, né, como John Grierson, assim, documentário é invenção, é criatividade, é um tratamento criativo da realidade. Então, ele é ficção, ele é história, e eu já me coloco assim. Não vou ficar falando, olha, vou fazer um documentário, um documento a história da minha família, a realidade sobre as mulheres pegar laço. Eu não me arvoro a isso, né? Teve gente no passado, o pessoal até falava, né? O Jean Rouch achava que estava inventando quando fez o documentário participativo, o documentário realité, né? Agora a gente vai filmar a verdade, cinema verdade, sem interferência, as pessoas podem falar o que elas quiserem, todo emocionado com o som direto, de poder captar entrevista. Mas as pessoas fazem um personagem ali. Você abriu a câmera, acabou a realidade. A invenção começa no on. E aí vai para a edição, ela vai virar. Você pode fazer qualquer discurso com as palavras da pessoa, só cortando e colando. Então, eu já me coloco já no hibridismo de cara, pela primeira vez, porque que vem do conflito. Sou documentarista, me contrato para fazer documentário, querem a verdade, mas na hora de fazer meu projeto artístico, eu faço questão de dizer que não é só verdade, sabe? Tá Para certo. poder brincar com mais facilidade. Olá, Lilian, Pedro. Lilian, o nosso projeto Especulo, Filmar-se e Ver-se ao Espelho, o uso da escrita de si por documentaristas de língua portuguesa, pesquisa a presença da mulher cineasta na cena do cinema e o gesto de filmar a si. Qual a sua opinião sobre esse nosso propósito? Eu acho interessante, né? Eu acho que é um caminho contemporâneo, que cada vez a gente vê acontecendo, várias cineastas assim. Eu vejo muitos trabalhos com intersecção com a arte, a performance, né? Eu acho que esses filmes geralmente são filmes performáticos e trazem essa fronteira também. Acho que isso tem a ver com o momento em que as mulheres começam a pegar a câmera, né? Que tem a ver com meios de produção mais à mão, celular, câmeras compactas, e que dá quase que podemos dizer uma explosão, né, disso. Eu tenho uma amiga curadora que ela fala, gente, eu não aguento mais filme autobiográfico. Eu não aguento mais. Porque é em volume, é em quantidade ou na qualidade? Em quantidade, porque qualidade, infelizmente, é isso, tem acesso, né? A gente tem vários meios, tem o TikTok, a gente está no momento de exposição da autoimagem. Então, muitas pessoas acham que é gravar uma performance, está valendo, uma voz-over, né? Muito emocionados com o trabalho da Petra Costa, e aí as pessoas acham que é fácil, mas vem de você vai ver equipe, os créditos da Petra Costa são 6 roteiristas diferentes para chegar naquele resultado, entendeu? Então, assim, as pessoas acham que eu vou ligar a câmera, vou fazer um texto, e é barato, é fácil, então tem bastante hoje, tem uma quantidade grande. Tá, então vamos falar. Eu ia perguntar o documentário como a forma preferencial para a experiência estética e política das mulheres cineastas do falar de si, mas complementando isso, é assim, também no sentido de que essas produções tenham uma potência, um poder de realização profissional. Seria isso, esse jogo de soma. Né? As pessoas têm que buscar ferramentas, o ferramental. A gente está num momento estranho, assim, os mais jovens, tem muitos que estão renegando conhecimento, né? O determinado tipo de conhecimento, quer escolher que quer aprender, né? Eu acho que o passado é um dado que a gente tem que
se apropriar, senão a gente está copiando, está repetindo e está sendo redundante, achando que está inventando a pólvora e não, meu, você só está errando. Então, eu acho que tem Muito muito bom. isso hoje em dia. Lilian, visualizando essa experiência, o que seria essencial no seu registro autobiográfico, na narração da sua própria história de realizadora e da sua família? Como eu já disse, né, o que eu acho essencial é isso, são os pontos que unem a minha micro-história à história maior. Tem alguns pontos muito interessantes, especificamente na história do Pega-Laço, né, desse documentário. Eu venho de uma família evangélica, que meu pai era extremamente evangélico. Extremamente evangélico, né, um fervoroso, como eles dizem, né? Um homem negro que eu conhecia assim, meus irmãos conheceram ele de outro jeito. E eu sempre achei que era uma coisa dele. E pesquisando, e que ele trouxe isso para a família fortemente. E pesquisando, né, o Pega-Laço e começando as pesquisas e entrando nessa história da família, eu percebi que não, isso vem da minha mãe que convenceu a isso, que usou isso como uma ferramenta de organização familiar ao modo dela, de fazer com que o homem fosse mais organizado, cumpridor de horário, dentro daquela forma, entendeu? Isso vem isso tem muito a ver com o fato de eu ser descendente de indígenas do interior de Goiás, de Tocantins. Então, minha família é adventista já há muito tempo, e os adventistas eles eram missionários que iam para o interior e levar a palavra para indígenas, que eles aprendiam a língua, e as pessoas, antes de saber falar português, aprendiam os dogmas da igreja. E se apropriavam daquilo para... Era o dentista que ia lá arrumar o dente dele, era um médico, era enfermeira, era quem levava vacina. Então, criava uma relação com a igreja, assim, simbiótica, né? E uma forma de neocolonização, podemos dizer assim. Então, a gente tem os católicos na Idade Média, final da Idade Média, vindo para lugares distantes, como a América, e a gente tem no século XIX, século XX, esse colonialismo evangélico, que vai para o interior do Brasil, e que, assim, tem um lado que organiza as famílias, né? Então, muitos dos irmãos da minha mãe fizeram universidade, a gente que nasceu nos anos 20, 30, família pobre, que passou fome na infância, mas tem toda essa trajetória heróica, mas, por outro lado, cortam-se todos os laços com a ancestralidade, né? E com a cultura local. As pessoas são lavadas no sangue de Jesus, homogeneizadas. E aí perde totalmente as características do povo, do lugar, do modo de ser, de viver. É um genocídio cultural, sabe? Muito sério, assim, a historinha da minha família, né? Eu que nasci assim, mas a gente vê que se abre um leque. Então, tem várias coisas assim no filme, e que liga a minha história, a história maior e também a ausência de filmes que falam sobre isso. Lilian, eu quero só voltar, porque eu achei interessante essa crítica que você fez sobre esse volume sem qualidade. Enquanto autobiografias, esses filmes revelam mais um exercício de subjetividade e narcisismo, sem um propósito histórico e documental definido, ou são um gesto de afirmação do lugar da mulher cineasta e um contributo para a experiência do sujeito consciente? Acho que pode ser as duas coisas, né, Pedro? E muito mais ainda. Então, a gente tem de um tudo. A feira é bem diversa. Tem de um tudo, assim. Então, tem esse, esse exercício narcísico, às vezes uma terapia, né, através do vídeo, tem autoconhecimento, mas tem
uma obra de arte aí muito bem fundamentada a partir desse trabalho autobiográfico. Tem uma artista que trabalha com vídeo, que está nessa fronteira de arte e, e documentário, a Aline Mota. É uma pessoa assim que vocês puderem conversar e saber mais sobre o trabalho dela, é de uma riqueza estética, histórica, ímpar, né? E ela está mais nas artes, mas ela trabalha com audiovisual e com a história da família. Então, são filmes que se projetam em exposições, que é também algo que eu gosto muito de fazer. A Casa da Memória tem a ver com isso, meu doutorado tem a ver com isso. Eu gosto muito do audiovisual expandido para tratar essas questões e inserir essa história afro-ameríndia nos espaços de museu, que ela é totalmente apagada, deturpada, e muito porque falam que não tem objetos, os objetos não tem documento, o tal do documento que se esfarela entre que documento você quer de indígena que não seja cuia que ele bebe água ali? O documento está nas narrativas, o documento está na história oral. Então, eu adoro pensar formas de incorporar a história oral para a museologia, torná-la museável, porque ela é a riqueza dos povos afro-ameríndios, a riqueza desses povos está na oralidade. Como você analisa o potencial de empatia criado com a espectadora ou o espectador é atingido, sobretudo, pela revisitação de memórias íntimas desenvolvidas na esfera familiar? Olha, eu não tenho uma pesquisa ampla sobre isso, tenho experiências que eu vivi em exibições de filmes meus. Teve uma exibição muito legal que eu fiz em praça pública, lá em Salto, que eu era coordenadora de um curso de cinema lá por 12 anos, e a gente exibiu Que Horas Ela Volta, da Dona Laerte, na praça pública, e antes exibiu um documentário meu que chama Mulheres Bordadas, Fios do Passado, que é fruto de uma oficina com mulheres negras, idosas ali da cidade, contando pequenas coisas assim, de uma subjetividade amorosa, sabe? Falando das coisas que elas gostam, de memórias lindas da infância, pessoas muito simples. E aí depois as pessoas me escreveram assim, procuraram, foram atrás, sabe, de redes sociais. Falaram, nossa, eu vi a história da minha mãe, eu vi a história da minha avó. Não só no meu filme, né? Poder assistir esse programa, que tanto o meu filme quanto essa ficção, Que Horas Ela Volta, né? Ela traz essa subjetividade das pessoas invisíveis, normalmente, no audiovisual. Isso é necessário demais, assim. Então, eu mesmo não tendo essa pesquisa abrangente, que posso falar, como que as pessoas recebem, uma pesquisa de recepção sociológica séria que desse conta disso, nesses feedbacks a gente vê, é tudo por fazer, assim, é muito importante, muito necessário tocar a subjetividade das pessoas, elas verem filmes com pessoas que pareçam com elas, histórias que pareçam com as delas. Lilian, de novo, é mais uma pergunta que está entre uma coisa e outra, e uma coisa e outra. A nossa pesquisa parte da hipótese de que algumas documentaristas terem vindo assumir a escrita de si, a narração da sua história, também por conta dos reconhecidos obstáculos à entrada da mulher no mundo da realização e produção cinematográfica de ficção. Essa tensão é redutora do ponto de vista de mercado, dominado pelos homens, ou é uma saída criativa que mobiliza os públicos dos documentários? Eu acho que as duas são as duas coisas e mais coisas também, como a outra pergunta, né? Eu gosto muito de ver ficção como espectadora, mas produzir ficção é uma coisa que não acho agradável. Eu acho uma camisa de força, as pessoas não têm experimentação, é muito certo.
é muito, tem que seguir um roteiro, as equipes são grandes, a direção é quase industrial. Eu admiro quem trabalha assim, mas para mim, né, um jeito que usar o audiovisual para minha criação é uma equipe que cabe num carro popular, assim, que eu me sinta bem, que eu consiga dialogar, que as equipes grandes é um processo, nossa, muito distante da arte, assim. É muito difícil a direção de ficção. Então, eu acho que tem os dois lados. Tem pessoas que eu vejo que querem fazer ficção, mas fazem documentário porque é mais barato. Tem isso também, gente que anseia por fazer ficção, mas que, enquanto não rola, eu vou fazer aqui, né? E vai treinando. E também, ou fazem as duas coisas muito bem. Eu até já fiz uma tentativa de ficção e virou um doc-ficção, assim. Aí era muito antes disso virar moda, então eu mandava para os festivais, foi em 2008, aí eu mandava para festival de ficção, falando não aceitava porque era documentário, eu mandava para festival de documentário, não aceitava porque era ficção. Eu gosto mesmo de trabalhar com essa confusão, assim, acho salutar, e acho que pode ter grandes orçamentos para isso também. E vamos ver, né, o futuro. Acho que cada vez mais vai ter. É legal, você já disse que o seu documentário tem invenção, a sua ficção, na sua realização, tinha documentário, ao contrário também vale, né? Sim. Essa arte biográfica toca as pessoas, no sentido da subjetividade, da identificação, mas ao mesmo tempo denuncia, é uma parte que denuncia determinadas desigualdades do gênero. E nós estamos falando aí da presença das mulheres. Acho que é inevitável, né? Porque fazendo ou não cinema, audiovisual, né? A ausência das mulheres, o número de mulheres é, um, é algo que se denuncia por si só, né? A ausência das mulheres nas artes. Mas até que no Brasil a gente tem mais artistas, até mais velhas, né? Não, no cinema nem tanto. E a gente, né, nos anos 60, a gente só tinha uma mulher ali no cinema novo, a Helena Solberg. A gente tem uma história muito recente, mas teve produtoras, cineastas em todas as etapas do cinema brasileiro. Todos os momentos a gente teve, mas sempre muito poucas mulheres, infelizmente, né? Só o fato de fazer ou não fazer sempre está apontando para isso, para essa ausência das mulheres, essa desigualdade de gênero mesmo. Lilian, a Natalie Heinz, no seu livro Estados da Mulher, um estudo de identidade feminina na ficção ocidental, na literatura, analisa os diferentes estatutos da mulher nas obras literárias. A jovem casadora, a mãe, a esposa, a amante, a solteirona, categorias que nos são conhecidas não apenas pela cultura romanesca, que lhes serve de veículo, mas também pela própria experiência de vida. Em que medida o cinema documentário das mulheres, no falar de si, pode ser uma experiência para termos também um deslocamento desses estados de mulher forjados na ficção e no cotidiano machista, patriarcal? Todas essas categorias, elas são a visão do homem sobre a mulher, né? E isso o cinema, em geral, a ficção, o documentário, eles foram forjados nessa visão masculina, né? A visão do homem sobre a mulher. E eu acho que essas categorias, as mulheres falarem de si, documentários autobiográficos, explodem com isso, né? Eles trazem todas as outras zilhões de possibilidades que o ser feminino traz em si, além da estrita classificação patriarcal, que você vê todas essas categorias são em relação
ao homem. O que você é em relação ao homem? É a amante? É a casadora? É a viúva? Né? E o que se retirar isso, né? Eu adoro a ideia de pensar, bom, se a gente pensar, né, os cromossomos X e X, as mulheres elas têm essa dupla, né, que se repete de cromossomos, e o homem é o X e o Y, né? Então, falta uma perninha na pessoa, não está sobrando, na verdade. Mas é toda uma história que faz como se a perninha estivesse faltando na mulher, porque tem que domar essa força, entendeu? Tem que prender, tem que organizar, tem que ser usada a favor da manutenção do sistema, que não nos favorece, né? Então, o documentário autobiográfico é o início é um momento muito bonito, eu acho que tem a ver com uma primavera feminista dos anos recente, né? E além dessa capacidade de tomar os meios de produção, de tomar um lugar de fala, né? Que a gente está numa pré-história e de coisas que vão mexer estruturalmente com muitas coisas. Conversamos aqui no podcast Especulo com a cineasta Lilian Solar Santiago. Lilian, o que nós não perguntamos e que você gostaria de falar falando de si? Acho que eu só quero agradecer, né? Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Adoro refletir sobre o trabalho, sobre documentário. E de mim, assim, queria falar que eu tenho a alegria de ser uma artista do documentário. Realmente é o meu lugar de fala na arte, esse hibridismo entre história e ficção e documentário e realidade, esse tratamento criativo da realidade, e falar que as pessoas amam cada vez mais documentário, isso é muito legal, até quem não sabe que adora documentário, né? Então, uma coisa que eu sempre falo para alunos, assim, você sabe que Big Brother é documentário? Você gosta de Big Brother? Lembrem-se que Big Brother é documentário. Então, documentário é pop, gente, pra caramba. A gente está no momento mais pop do documentário, além do true crime e tudo. Então, o autobiográfico é um caminho aí, né, de mais autoral, mais artístico, mas é uma das vertentes desse momento de explosão dos documentários que a gente vive hoje. Lilian, muito obrigado pela sua participação, gostamos imenso. E o podcast Especulo fica por aqui. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Gente, obrigada, viu?